Irmãos, hoje eu quero compartilhar com você a respeito da glória da terceira casa. Eu quero trazer luz para você. Ao mesmo tempo eu quero gerar fé no seu coração, à luz da palavra do Senhor, para que você tenha uma forte e viva esperança no seu coração. Para que você tenha certeza de que você é muito amado, para que você possa tomar posse da nova identidade que o Senhor tem para a sua vida. Eu posso ouvir um amém? Eu estou te contando isso porque quando você olha para a palavra de Deus e você vê o Senhor Jesus falando a respeito da igreja, você vai ver que o Senhor, Ele tinha no seu coração que a casa estivesse cheia. A Bíblia diz, lá em João capítulo 14, versículo 2, Ele fala que Ele iria preparar um lugar. E eu imagino que quando o Senhor fala desse lugar, Ele fala um lugar onde vai ter uma multidão incontável. Eu estou te falando isso porque a Bíblia, quando trata a respeito das pessoas, Abraão foi aquele que o Senhor levantou para profetizar a promessa de que ele seria pai de multidão. Quando você chega lá em Apocalipse, João, ele tem uma visão, e a visão que João tem é de uma multidão incontável. E é isso que está no coração de Deus. Ele é o centro do propósito de Deus. E isso então nos coloca numa posição profética. Quando nós falamos que esse é o ano da casa cheia, eu estou te falando de possibilidades, de acontecimentos que podem vir a acontecer conosco. Alguém pode dizer glória a Deus? Eu estou te contando porque estão diante de nós grandes oportunidades. Estão diante de nós momentos no qual o Senhor, Ele quer trazer mais e mais pessoas para o seu rebanho. Onde o Senhor quer trazer luz para as pessoas, para que elas sejam salvas, para que elas sejam libertas e que elas possam andar então em novidade de vida. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a mensagem da graça. E eu creio, eu te digo nessa noite, eu creio claramente que Deus, Ele nos escolheu como videira, para nós estarmos alinhados nesse momento profético, nesse momento no qual Ele quer nos levar a sermos instrumento nas mãos dEle. Alguém vai falar, pastor, o que isso tem a ver com a terceira casa? Então você tem que lembrar, estudar a palavra de Deus e entender o contexto da terceira casa. A Bíblia fala então que Davi um dia sonhou em construir uma casa para Deus. Mas nós sabemos que Davi não construiu uma casa para Deus, e quem construiu essa casa para Deus foi justamente Salomão, seu filho. Foi ele que edificou o primeiro templo. E nesse momento também, quando ele terminou, o templo foi destruído, logo em seguida. Nos dias de Ageu, a Bíblia fala que Deus então levantou Neemias para reconstruir o templo de Deus. E você sabe que é tão poderoso isso, porque a Bíblia profetiza lá em Ageu capítulo 2, coloca para mim, Ageu capítulo 2, e ele diz que a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Então preste atenção, ali, como foi profetizado em Ageu, é que a glória da segunda casa, ela seria maior do que a da primeira, embora o templo fosse menor. Alguém vai falar, pastor, como assim? O que está acontecendo aqui? Você precisa entender, porque foi no segundo templo em que o Senhor Jesus entrou. E quando o Senhor entrou ali no templo, a Bíblia fala que Ele encheu aquele lugar. A glória encheu aquele lugar. Mas você sabe, algo veio acontecer. E a Bíblia fala que quando o Senhor Jesus ele foi crucificado, no momento que ele estava lá na cruz, e ele disse, está consumado. A Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Isso faz uma alusão de que Deus estava então terminando naquele momento a imagem do templo. Nós sabemos que foi no ano 70 que o templo foi destruído. Mas algo estava acontecendo. Uma dispensação estava passando para outra dispensação. E a Bíblia fala que naquele momento, quando ele rasga o véu, a partir daquele instante, ele começa então a terceira casa. Pastor, como assim? É o momento que vai iniciar a igreja. Deus mudou de casa.
Deus deixou agora de habitar em fundações humanas para vir habitar no homem. Alguém pode dizer amém? Então eu quero te dizer nessa noite, você e eu, nós somos a terceira casa de Deus. Nós somos a casa que está prestes a ser levada para o céu. Nós somos a habitação da presença de Deus, em nome de Jesus. Alguém pode dizer glória a Deus? Eu estou te contando isso porque na primeira casa, a glória encheu a casa assim que ela foi terminada. Na segunda casa, a glória foi aumentada quando o Messias entrou nela. Mas agora, nós temos mais glória ainda, porque a glória, ela veio habitar em nós. Agora nós podemos ser cheios da glória de Deus. Alguém pode dizer amém? E eu quero te profetizar na sua vida hoje. A casa vai estar cheia em nome do Senhor Jesus. Você será cheio do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar hoje que no tempo da terceira casa, você é o instrumento que Deus vai usar. Você é aquele que Deus escolheu para manifestar glória, para manifestar vida, para manifestar unção de Deus. Alguém pode dizer amém? Eu te digo isso porque lá em João capítulo 7, versículo 38, a palavra de Deus diz que do nosso interior vão fluir rios de águas vivas. Eu quero te falar, vai ter tanta presença de Deus, vai ter tanta unção de Deus na sua vida, que você vai ficar boquiaberto daquilo que Deus vai fazer através de você. Eu estou te contando isso porque você precisa entender algo espiritual aqui. Quando você olha mais uma vez para o segundo templo, uma coisa nos chama a atenção. A Bíblia relata que depois que ele foi reconstruído, Deus se importou em restaurar os muros e as portas. Eu estou te falando porque restaurar as portas dependia todo o sucesso da casa de Deus. E isso tem tudo a ver conosco, porque nós estamos falando, no tempo da casa cheia, nós precisamos ter muros restaurados. Nós precisamos ter portas que sejam estabelecidas diante de nós. Alguém pode dizer amém? E hoje eu vim aqui para restaurar portas na sua vida. Hoje eu vim aqui trazer um quadro profético para você. Hoje eu vim aqui trazer luz da verdade da palavra de Deus na sua vida. Quando se fala das muralhas daquela cidade, quando Neemias ele passa a reconstruir, a Bíblia narra e ela nos diz que havia 12 portas. Quantas? 12 portas. E elas são espirituais para nós, são sombras espirituais para nós. Por quê? Porque Jesus é a realidade de cada uma dessas portas. E hoje eu vim aqui para profetizar na sua vida e declarar que Jesus é a realidade em todas as áreas da sua vida. Eu sei que é muitos tópicos, mas eu quero ser breve com você a partir desse momento. Eu quero trazer luz para você nessa noite. Você que é líder de célula, não precisa preocupar. Eu estava meditando nisso. Eu creio que o Espírito Santo vai te conduzir essa semana na reunião da célula. Você não tem que também compartilhar os 12 tópicos, mas você vai ser instruído pelo Senhor para compartilhar aquilo que Ele quer falar na sua célula. A necessidade da sua célula, para que os irmãos sejam alimentados em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Hoje você está aqui recebendo instrução, para que amanhã você seja um instrumento nas mãos de Deus. E tudo isso você vai ver lá no livro de Neemias, no capítulo 3. Todo o contexto do capítulo 3, ele apresenta essas 12 portas. Eu não vou ler, até por causa do tempo, mas eu quero desafiar você a ler na sua casa. E a Bíblia fala lá em Neemias, capítulo 3, no versículo 1, a partir do versículo 1, a respeito da primeira porta, que é chamada a porta das ovelhas, ou porta do gado. É por essa porta onde o gado, as ovelhas, elas seriam introduzidas ao sacrifício. Nós sabemos que Jesus é essa ovelha que foi sacrificada. Nós sabemos que por causa do sangue de Jesus, nós recebemos perdão. Então eu vim aqui te contar também nessa noite que por causa do sacrifício de Jesus, nós somos perdoados. Alguém pode dizer amém? Eu te digo isso porque o diabo não pode mais ter autoridade na sua vida. O diabo não pode mais ter legalidade na sua vida. Você também não pode permitir que o diabo roube a sua paz, roube a sua alegria, roube o seu refrigério.
Pelo contrário, a cada manhã, quando você levantar, você precisa levantar e erguer as suas mãos e dizer que você é muito amado, você é perdoado, que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Eu estou te contando isso porque aqui começa a nossa vida cristã. Nós precisamos ter revelação dessa verdade. Porque se nós queremos ter portas restauradas, se nós queremos ter uma vida abundante dentro da igreja, o perdão precisa fazer parte do nosso cotidiano. Nós precisamos pregar o perdão. Nós precisamos remover toda acusação. E é isso que nós devemos fazer a cada semana, a cada domingo. Eu venho aqui para te dizer: você é lavado, você é perdoado, você é justificado em Cristo Jesus. Já não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Decida hoje andar em novidade de vida. Alguém pode dizer amém? Irmãos, essa é uma verdade poderosa. E quando você avança para o versículo 3, ele apresenta uma segunda porta, que é consequência da primeira. Ele dá o nome de porta do peixe. É a porta do peixe. Era o lugar onde se fazia comércio dos peixes que eram pescados naquele tempo. E você sabe que isso é tão interessante, porque naquele momento as pessoas eram atraídas para o comércio, e elas vinham de várias regiões. Você sabe que isso nos remete justamente a Mateus capítulo 4, versículo 18. Quando o próprio Senhor Jesus, caminhando ali, junto ao mar da Galileia, ele viu dois irmãos, pescadores. Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. Ele disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Preste bastante atenção. Pastor, o que tem a ver essa porta comigo? Eu vou te dizer nessa noite: essa é a porta da salvação. Essa é a porta que nos coloca na posição de pescadores. Eu estou te contando isso nessa noite porque Jesus é a porta por onde as pessoas podem entrar. É a porta que o Senhor abre para que as pessoas sejam pescadas. Eu estou te falando isso porque, como igreja, nós somos esses porteiros. Pastor, como assim? Nós abrimos uma porta para o Evangelho. Você é aquele que anuncia as boas novas. Você e eu, nós somos aqueles que pregamos a cada semana. Nós nos levantamos para falar das boas novas do Senhor. Eu estou te falando porque a cada semana você precisa ter no seu coração esse encargo de fazer discípulos, de ser pescador. Eu estou te falando porque eu estava vendo essa semana os irmãos aqui orando pelo encontro, e eu estava observando o encargo do coração dos irmãos. Alguns irmãos clamando em lágrimas e pedindo: Senhor, nos dá a oportunidade de pregar o Evangelho. Eu quero te falar isso nessa noite. Isso faz parte daquilo que o Senhor nos chamou. Essa é uma porta para que a casa esteja cheia, e o Senhor está nos mostrando essa verdade. Quando você avança então lá em Neemias capítulo 3, no versículo 6, ele apresenta uma nova porta que é chamada de a porta velha. Você sabe, a porta velha não significa que agora passou, que não serve mais, pelo contrário. A porta velha, ela está descrita lá em Jeremias, no capítulo 6, versículo 16, como a porta das veredas antigas. Pastor, como assim? Jeremias capítulo 6, versículo 16 diz: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. Preste atenção, essa é a mensagem do Senhor. Eu vim aqui para te contar nessa noite: Jesus é a vereda antiga, Ele é essa porta do bom caminho. Ele é o caminho que você deve seguir. Você sabe, eu falo isso para os irmãos com todo amor e carinho. Antes da minha introdução aqui, eu estava falando essa coisa de rede social. Tem muita gente se apegando aí pelas portas da autoajuda, pelas portas das redes sociais. Você sabe, eu não vou aqui tacar pedra em você. Não vou. Mas existe um bom caminho. Existe um caminho que é eterno.
Esse é o caminho da mensagem, é o caminho de Cristo Jesus, esse é o centro do Evangelho. É por isso que o mundo é dividido em antes e depois de Cristo. Tudo vai para Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Eu estou te contando isso nessa noite, porque se nós queremos uma casa cheia, preste atenção, precisamos pregar do Evangelho. Precisamos pregar as boas novas do Senhor. É isso que vai fazer com que a casa esteja cheia. Alguém pode dizer amém? Eu estou te contando isso porque muitas vezes, muitas vezes nós não percebemos. Muitas vezes as portas estão fechadas. Muitas vezes nós não temos no nosso coração essa viva confiança de que Deus está no controle. E você sabe, a quarta porta que Neemias nos apresenta está lá no versículo 13. Neemias capítulo 3, versículo 13. Ele fala da porta do vale. Pastor, que porta é essa? Ele fala e ele narra que essa porta ela dava de frente para um vale. E vamos ser sinceros, todos nós passamos por lutas. Todos nós passamos por dificuldades, por pressões. Todos os dias nós somos bombardeados de um lado para o outro. Mas eu vim aqui para te contar nessa noite, Jesus é a sua porta, que faz você passar pelo vale. É por isso que lá em João capítulo 16, versículo 33, o que a palavra de Deus diz? No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Hoje eu vim aqui te contar nessa noite, para que você possa dormir em paz, para que você possa enfrentar a segunda-feira e poder dizer, eu tenho a paz. Eu tenho a paz de Cristo Jesus, porque eu sei que nele todas as coisas vão cooperar para o meu bem, porque eu sei que nele eu vou ser mais que vencedor. Alguém pode dizer amém nessa noite? Eu vim aqui para te contar porque Ele é essa porta que Ele abre no meio do vale. Romanos capítulo 15, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus diz. Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Você sabe, essa palavra esperança significa expectativa de coisas boas. Eu tenho dito isso para os irmãos. A cada domingo, quando você sair dessa reunião, saia com a sua esperança renovada. Saia na esperança de que Deus está no controle. Saia na convicção, na certeza de que o Senhor fará na sua vida. Eu te digo em nome do Senhor Jesus, eu não saio da minha casa para vir te condenar. Eu não saio da minha casa para vir esmagar a cana quebrada. Talvez você chegou aqui cansado, sobrecarregado. Talvez você chegou aqui e você tem lutas no seu interior. Mas eu vim aqui para te dizer que Deus, Ele te perdoa. Ele te ama. Ele quer mudar a sua circunstância. Ele quer te levar a viver o sobrenatural. Alguém pode dizer amém? Essa é a porta no vale. Nós somos como igreja a casa da esperança. Nós somos o lugar como igreja onde as pessoas elas podem vir e elas vão ter as suas vidas transformadas. Elas se encherão de esperança. Elas podem estar agora mesmo desesperadas. Elas podem estar agora mesmo passando por lutas. Mas você tem que dizer para ela, há uma esperança para você. Deus vai mudar a sua história. Deus vai trazer consolo. Deus vai trazer força. Deus vai te renovar, porque você vai ouvir a palavra. E quando você ouve a palavra, sua vida é transformada em nome de Jesus. Eu estou te falando porque talvez essa mensagem seja para alguém aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui cansado, sobrecarregado, angustiado. Talvez você está aqui agora me ouvindo, mas a sua mente não para, você é bombardeado o tempo inteiro. Talvez você tenha uma dívida para pagar, você tem sido pressionado, você tem passado por uma luta. Eu quero te dizer nessa noite, o Senhor é a sua esperança. A palavra de Deus diz lá no Salmos 23, versículo 4. Você pode ler comigo? Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Eu profetizo hoje, você será consolado pelo Senhor,
toda angústia, todo medo vai embora da sua vida, em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Você sabe, existe uma quinta porta, ela era chamada de porta do monturo, ou porta do lixo. Essa porta, ela dava para o lado de fora da cidade. Era ali onde era lançado todo o lixo que era produzido na cidade. E uma porta então teve que ser reedificada. Você sabe que isso também aponta para o Senhor, porque Cristo é aquele que lança fora todo o lixo da maldição na sua vida. A Bíblia fala que Ele levou sobre si toda a maldição que pesava sobre nós. Eu estou te contando isso para que você tenha consciência de Cristo Jesus na sua vida, para que você creia que você é justificado por Ele. Eu estou te contando isso porque toda maldição, toda a ira de Deus foi derramada sobre Cristo, para que eu e você fôssemos abençoados. Por isso já não há mais culpa, já não há mais condenação, já não há mais miséria. A preocupação não tem que mais atormentar a sua mente. Eu estou te falando porque a maldição não tem mais poder sobre a sua vida. Eu dizia isso no primeiro culto. Estava conversando com o irmão também agora no intervalo. E ele me contando que essa semana estava conversando com um irmãozinho aqui. E esse irmão é um irmão que é uma bênção, ele é empresário. Ele é consultor de empresas. Mas estava conversando com o irmãozinho aqui da videira, e ele falando de oportunidades, e ele falando de portas que se abrem, que Deus quer fazer na vida dele. No final o irmãozinho virou e falou para ele, falou, eu só tenho uma coisa para te dizer, eu acho que isso aí não é para mim. Ele falou, pastor, na hora me abateu a alma. Ele falou, como que não é para ele? Como que não é para ele? Como que ele pode acreditar na mentira do diabo? Como que ele pode aceitar que ele não pode prosperar? Como que ele pode aceitar que Deus não tem o melhor para a vida dele? Eu estou te contando porque tem muita gente que está dentro da igreja e não tem desfrutado de uma vida abundante. Tem na verdade se apegada a sofismas, a mentira do diabo na sua mente. E tem vivido uma vida presa de escravidão. E eu te digo, não é isso que o Senhor tem para você. É por isso que Romanos, coloca para mim, Romanos 8:1 diz, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para você. Você não tem que viver na miséria, você não tem que viver na pobreza, você não tem que andar debaixo de enfermidade nenhuma. Pelo contrário, você tem que andar em novidade de vida, na vida abundante, no melhor que Deus tem para você. Essa é a promessa de Deus. Estou te falando porque quando a maldição ela é removida, a casa agora pode ficar cheia. Você precisa falar para as pessoas, vai lá, você vai desfrutar de uma nova vida. Quando eu digo vai lá na sua célula, vai lá na sua escola, anuncie a palavra de Deus, anuncie o perdão de Deus, anuncie o amor de Deus. Alguém pode dizer amém? Mas aí, quando você chega lá em Neemias, no capítulo 3, versículo 15, e também no versículo 26, ele fala de uma nova porta, que é a porta das águas, ou porta da fonte. Alguém pode falar, pastor, o que é isso? É o lugar onde corriam as águas, e essas águas, elas eram limpas e cristalinas. Você sabe que essas águas também, elas passavam ali pelo próximo do tanque de Siloé. Foi justamente nesse lugar que Jesus, ele curou um cego de nascença. E quando eu te digo isso, eu estou te falando porque uma coisa que você precisa tomar posse para você, que Jesus, ele é tanto a porta da fonte quanto a porta das águas. Olha o que ele diz lá em João capítulo 4, versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu quero te dizer nessa noite, você e eu precisamos beber dessas águas. Nós precisamos beber das águas do Espírito. Você sabe, aqui tem duas revelações para nós. Eu te falo, uma é a porta da fonte. A porta da fonte é onde nós somos batizados.
Nós precisamos ser batizados no Espírito, mas não podemos ser apenas batizados. Por isso que você tem a porta das águas. É você viver uma vida cheia do Espírito Santo. É por isso que Efésios 5,18 ele diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão e minha irmã, você precisa aprender a buscar o Espírito Santo. Você precisa cultivar a presença. Você precisa orar em todo o tempo. Você sabe, eu tenho dito isso para os irmãos. Quer seja em casa, no trabalho, na escola, no carro, no banheiro. Comece a buscar a presença. Seja liberto da religiosidade. Seja liberto dos padrões humanos. Sabe, você pode invocar o Senhor aonde você estiver. Você pode clamar por Ele. E mais do que isso, comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas, comece a ser cheio do Espírito Santo. Eu falo isso para você, talvez você fique esperando. Você fica esperando uma direção do pastor, mas eu vou te dizer, pode ser você mesmo. Nós estamos aqui louvando, e você começa a se encher do Espírito, e quando você menos espera, alguém do seu lado começa a ser encharcado pela unção que está na sua vida, e o outro encharcado também, e uma glória começa a se manifestar, e o rio começa a fluir nesse lugar. Sabe por quê? Porque alguém despertou a jorrar o rio do Espírito que está dentro de você. Eu estou te contando isso porque isso tem que fazer parte das nossas vidas. E te digo mais, a casa vai ser cheia quando nós formos o quê? Inundados pelo Espírito. Não fique intimidado. Eu te digo nessa noite, às vezes eu fico olhando para os irmãos, você fica intimidado porque você está com visitante, você está com um amigo, com um parente, aí você fala, também não vou orar em línguas não. Pelo contrário, o rio que está dentro de você vai tocar a presença dEle. Não se sinta intimidado. Não fique acanhado aí onde você está. Você pode sim manifestar a presença do Espírito Santo. E quando você fizer isso, pode ter certeza, a casa vai ser cheia da glória. Alguém pode dizer amém? A oitava porta é a porta de Mifcade, ou porta da guarda. Está lá em Neemias capítulo 3, versículo 31. Pastor, o que tem a ver essa porta da guarda na minha vida? É porque essa era a porta da segurança da cidade. Era a porta talvez principal. Eu te falo isso porque quando essa porta ela era destruída, ela deixava a cidade vulnerável. E quando a cidade ficava vulnerável, o ataque era eminente. O inimigo agora ele tinha facilidade para entrar na cidade. Ele poderia fazer um estrago muito grande. Eu estou te falando isso hoje por quê? Porque ainda hoje muitos estão com essas portas fechadas. Muitos têm dado lugar para as falácias do inimigo, para as mentiras do inimigo. Muitos têm andado intimidados. Muitos ainda têm andado angustiados e cabisbaixos. Muitos ainda têm permitido o diabo cirandar a sua mente. E porque você não é guardado, porque você não toma posse da porta do Senhor na sua vida, porque é Ele que te guarda em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Eu estou te falando porque o Salmo 121, versículo 5, a palavra do Senhor, Ele diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vivo dessa maneira. Eu vivo dessa maneira. Meus filhos, eles sabem. Estou sempre orando. Eu falo, aonde eu plantar a planta dos meus pés, o Senhor me dá por herança. Aonde eu colocar as minhas mãos, será abençoado. Tudo que eu faço, eu serei abençoado. Você sabe como é que eu oro? Eu já falei isso aqui outras vezes. Deus me coloca no lugar certo, na hora certa, para fazer a tua vontade. Eu estou no centro da vontade de Deus. Eu estou aqui para viver intensamente o melhor de Deus para a minha vida. Eu não quero perder nenhum momento. Como diz o outro, não quero perder nenhum flash.
Eu vivo o melhor de Deus, eu vivo o melhor de Deus na minha casa, eu vivo o melhor de Deus aqui nas reuniões, eu vivo o melhor de Deus com os meus pastores. Tudo quanto eu faço com excelência. Tudo quanto eu faço para agradar a Deus. Por quê? Porque eu sou guardado. E o diabo não tem poder, o diabo não tem legalidade. Você precisa lançar fora na sua vida toda intimidação, todo medo, toda angústia, toda falácia do diabo. Porque a promessa de Deus para você, 1 João capítulo 4, versículo 4, o que a palavra de Deus diz? Porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Alguém pode dizer amém nessa noite? Preste atenção. Isso aqui é uma chave para nós. Mas você sabe, do lado dessas portas, haviam guaridas, torres. E nessas torres ficavam sentinelas. Esses sentinelas é aqueles que ficavam de vigilância, para quando viesse o inimigo. Eu te digo isso para você porque essa porta, ela tem um outro aspecto, que é a porta da oração. Então quando você assume a sua identidade em Cristo Jesus, você entra pela porta da oração. Alguém fala, pastor, como que é essa porta na minha vida? Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo de posicionar. Tem gente que tem medo de guerrear. Tem gente que fica intimidado diante das circunstâncias. Às vezes você até paralisa. Mas a promessa de Deus de Abacuque, Abacuque não. Hebreus capítulo 4, versículo 16, a palavra de Deus diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Exerça autoridade. Quando o pastor falar para você, ore, ele não está falando simplesmente para você falar, ai, em nome de Jesus, se Deus quiser. Eu te digo, Deus quer. Deus quer. Deus quer te dar abundância, Deus quer te dar uma casa, Deus quer te dar uma família, Deus quer te prosperar, Deus quer te levar para lugares que você ainda não foi, Deus quer fazer na sua vida o que seus pais não experimentaram, Deus quer te dar muito mais. Mas você precisa tomar posse, você precisa crer, você precisa entender que essa é a sua herança. Não é ficar acanhado, intimidado. Ah, pastor, eu sou tão jovem. Ah, que é isso, pastor, eu sou só um adolescente. Deixa eu te falar uma coisa. Comece a acreditar na promessa de Deus. Você sabe, quando o pastor falou hoje para orar pelo seu irmão, meu filho estava do meu lado. Deus me trouxe na hora, falou, ora pelo seu filho. E eu comecei a profetizar a respeito do meu filho. Eu comecei a profetizar a respeito da liderança dele. Eu falei para ele que Deus iria colocar ele como cabeça e não por cauda. Que Deus ia levantar ele na escola. Que ele seria um dos melhores alunos. Que ele iria avançar, ele iria crescer. Tudo que está no coração dele, Deus vai dar para ele. Porque é promessa, é herança do Senhor para ele. Ele olhou assim para mim. Você sabe quando a pessoa fica atordoada? Eu acho que ele ficou desse jeito. Mas eu vou te falar uma coisa, essa é a promessa de Deus para você, é isso que o Senhor tem para você, eu estou te contando, na medida que você tem revelação dessa verdade, na medida que você toma posse, pode ter certeza, pessoas serão atraídas para essa casa, porque elas querem experimentar o milagre de Deus, o mesmo milagre que você está experimentando na sua vida. Alguém pode dizer amém? Essa nona porta, já estou caminhando para o meu fim, está lá em Neemias capítulo 3, versículo 25, a Bíblia chama essa porta de o pátio do cárcere. Pastor, que lugar era esse? Era uma prisão subterrânea que havia em Jerusalém, e foi nesse lugar que o profeta Jeremias, ele também esteve preso. Alguém vai falar, pastor, o que isso aqui tem a ver comigo? Deixa eu te falar uma coisa. Eu já adiantei um pouco aqui para os irmãos, mas eu te digo também nessa noite, tem muitos cristãos, irmãos, crentes, nascidos de novo, que ainda estão vivendo em prisões, de medo, angústia, tem medo com o dia de amanhã, medo se vai dar certo.
Estava conversando com a minha sobrinha. Bom que ela não está ali. Saiu. Glória a Deus. Ela já foi reprovada para tirar a carteira. Não vou perguntar se mais alguém não. Eu não subo a mão. E aí eu fui conversar com ela. Agora ela vai fazer a prova de novo. E eu fui conversar com ela. Ela falou, eu fico nervosa. Não vou perguntar se mais alguém fica nervoso ao fazer uma prova. Você sabe, eu vou te falar uma coisa em nome de Jesus. Você deveria, todas as vezes que for fazer uma prova, é verdade, você precisa estudar, você precisa se qualificar, mas quando você for fazer a prova, vá na convicção de que você é muito amado, que o Espírito Santo, Ele te ajuda sobre todas as coisas, Ele te fará lembrar em cada detalhe, Ele é o seu ajudador, é isso que o Espírito Santo é. Mas eu te digo, tem muitos aqui que ainda estão vivendo de traumas do passado, pensam que para ele não tem jeito, vive na angústia da miséria, da doença, da rejeição, da depressão, da culpa. Tem muitos que ainda não têm vivido uma porta de libertação. É por isso que é uma chave. João capítulo 8, versículo 32, a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estou te falando porque essa é uma porta para os cativos. Se você chegou aqui hoje, cheio de traumas e medos, eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai lançar fora toda angústia, todo medo na sua vida. Você não vai viver a realidade dos seus pais do passado, você não vai viver a realidade da miséria, pelo contrário, Deus vai abrir portas de riquezas, de abundâncias sobre a sua vida, de qualificação, de capacitação, porque é isso que Ele tem para você. Essa é a porta que liberta, essa é a porta que atrai as pessoas. Observe, nós estamos falando aqui justamente do Senhor, é o quadro do Senhor para nós. E a 10ª porta que eu preciso compartilhar com você, é justamente, é o versículo que está lá em Neemias capítulo 3, versículo 28, e ele fala da porta dos cavalos. Alguém pode falar, pastor, como assim? É por essa porta onde os cavalos passavam, para o estábulo do rei. Esses cavalos eram os cavalos que eram usados na guerra. E a Bíblia, ela nos dá tanta revelação, porque a Bíblia fala que o Senhor é o Senhor da guerra, e que Ele já pisou a cabeça do inimigo. E você sabe o que é mais impressionante? É porque a Bíblia, ela nos dá autoridade para lidar com o mundo espiritual. Eu estou te falando porque Romanos capítulo 6, 16, versículo 20, a palavra de Deus diz: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Olha para cá, o diabo não pode te deter, o diabo não pode te resistir, o diabo não pode te impedir. Eu estou te falando porque você e eu, nós somos justiça de Cristo Jesus. Alguém pode dizer amém? Você não pode fazer nada por merecimento. Você deve andar a sua vida e você deve crer no favor imerecido sobre você. Você anda nessa verdade. Você anda naquilo que Cristo pagou por você, para que hoje você pudesse tomar posse por herança. Essa é a promessa de Cristo Jesus. É por isso que eu te digo, Romanos 8:37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vira para o irmão do seu lado, fala para ele, fala: você é muito amado. Fala para ele, fala: você é mais que vencedor. Vou te dizer, olha para cá, hoje é dia de você tomar posse. Como eu disse lá no início, hoje é dia de você experimentar fé no seu espírito, de ter o seu espírito renovado, porque hoje é dia de você ter o seu coração incendiado pela promessa do Senhor na sua vida. O que Deus tem para mim e para você, é que Ele já venceu as suas batalhas. Você não tem que ficar lutando as suas batalhas, não, pelo contrário, Cristo Jesus vence cada uma das suas guerras. Alguém pode dizer amém? Eu estou te falando porque a penúltima porta é uma porta poderosíssima nas nossas vidas, porque ela fala de um estilo de vida. No versículo 29, Neemias fala da porta oriental.
E muitos ensinam que é justamente por essa porta que Jesus ele entrou em Jerusalém e que hoje ele está lacrada. Se você for em Jerusalém, e eu creio que você vai em nome de Jesus, alguém pode dizer amém? Ah, eu sei que já passou na sua mente agora, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Pois é, você ainda está andando natural. Começa a crer que o mesmo Deus que prometeu, Ele vai dar o recurso para você ir. E vai dar em abundância. Ele vai dar abundância. Sabe, você não vai ficar comendo só o café da manhã, não. Você vai comer café da manhã, almoço e janta, e vai ter lanche da tarde. Eu já viajei com gente assim. E eu ficava observando. Aí você vai conversar e fala, não, pastor, porque eu não tenho dinheiro. Eu falei, mas você já pediu? Ai, pastor, eu não sei. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Isso aqui é para mim também. Isso é para mim também. Mamon sempre será um teste nas nossas vidas. Na nossa cabeça vai faltar. Na nossa cabeça não vai ter o suficiente. Mas deixa eu te contar uma verdade. Você não é daqui. Essa porta aponta para o Senhor que vai voltar naquele dia. E eu vou te dizer, a Bíblia fala que Ele vai entrar por essas portas. Quando Ele voltar, Ele vai pisar em Jerusalém, justamente nesse local. Alguém pode perguntar, pastor, então o que significa essa porta? Essa é a porta da ressurreição. Essa é a porta da vida vencedora. Essa é a porta daqueles que acreditam no arrebatamento. Essa é a porta daqueles que creem na eternidade. A porta oriental é a porta que é revelada lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. É o primeiro versículo que eu decorei na minha vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixa eu te falar um princípio aqui hoje também. Essa porta é a porta daqueles que vivem com o coração voltado para Ele. É aqueles que vivem na expectativa da volta do noivo. São aqueles que são apaixonados, aqueles que têm uma vida intensa. É aqueles que não querem mais estar embriagados com o mundo, porque os seus olhos, eles estão voltados e ocupados com o noivo. São esses que amam a vinda do Senhor. Você deveria acordar todos os dias e dizer para o Senhor, não foi hoje, né? Quem sabe vai ser amanhã. Quem sabe não vai ser essa semana. Quem sabe? Tem gente que fica preocupado com o futuro. Tem gente que está preocupado com o dia de amanhã. Eu vou te dizer, você deveria estar preocupado com a volta do amado. Mas pastor, eu queria casar. Mas pastor, eu queria ter uma família. Eu vou te falar, querido, com todo amor e carinho, que você seja mais apaixonado pelo Senhor. Que o Senhor seja o primeiro na sua vida. Que o seu coração esteja voltado para Ele. Mas saiba que se Ele não voltar, você continua servindo a Ele, amando a Ele, esperando por Ele. Mas você quer saber mais? Aqueles que vivem dessa maneira, eu vou te falar da última porta, que é mais uma porta de fé. No versículo 39 de Neemias 12, ele fala da porta de Efraim. Pastor, quem que foi Efraim? Efraim foi o nome dado para o segundo filho de José. Esse Efraim significa porção dobrada, ou duplamente frutífero. Pastor, o que significa isso na minha vida? Eu vou te falar. Significa que o Senhor é a sua porção dobrada. Significa que você será duplamente frutífero. Nesse ano, no ano da casa cheia, Ele fará com que uma multidão de nações tenha a casa cheia. Nós teremos a casa cheia. Alguém pode falar, pastor, mas será que isso é para mim? Pastor, será que eu posso receber tudo isso? Vou te falar, Romanos capítulo 5, versículo 20. É o último versículo que eu quero ler com você. Romanos capítulo 5, versículo 20, a parte B diz: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Talvez você entrou aqui e você tem se sentido sujo. Talvez você entrou aqui e você tem se sentido culpado, condenado.
Eu quero te falar, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus, favor de Deus, a presença de Deus. Eu quero te falar nessa noite a mesma coisa que o pastor falou hoje de manhã. Talvez você esteja agora mesmo pensando e pedindo: Senhor, eu quero um casamento. Mas o Senhor está pensando a seu respeito: eu vou te dar uma família. Talvez você está pedindo um emprego, mas o Senhor está falando para você: eu vou te fazer um empresário. Talvez você está pedindo um casamento restaurado, o Senhor está dizendo para você: eu vou te dar um casamento cheio de vida, cheio de abundância. Talvez você está pedindo vida, o Senhor está dizendo para você hoje: eu vou te dar o óleo de alegria. Você vai receber porção dobrada na sua vida. Enquanto você estiver aqui nessa terra, eu quero dizer para você: Deus tem o melhor para você. Deus tem herança para você. Deus tem bênçãos para você. Você precisa se apropriar da promessa de Deus na sua vida. Hoje é um dia de liberar fé no seu espírito. Hoje é dia de você sair daqui totalmente transformado, porque a palavra de Deus é alimento para o seu corpo, ela é alimento para a sua alma, e seu espírito deve ser vivificado em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Vamos ficar de pé nessa hora. Eu quero orar com você nessa hora.